Deixamos também uma saudação, para quem nos acompanha pelo canal, está aí nos acompanhando. E a todos vocês eu queria destacar, nós sempre estamos falando sobre os nossos pequenos grupos, toda sexta-feira. Na verdade não é só na sexta, mas nós temos pequenos grupos que se reúnem nas casas, pequenos grupos nos lares, onde nos reunimos para compartilhar da palavra de Deus, mas também compartilhar das nossas vidas, para orar uns pelos outros. E aí nós temos reuniões na sexta, mas tem também os jovens, um pequeno grupo que se reúne na terça, outro na quinta-feira, crianças, adolescentes também, aqui na igreja na terça-feira, se reunindo também. E aí no nosso Instagram, no Instagram da igreja, você pode ver lá todos os pequenos grupos, e aí você pode estar vendo qual aquele que está mais perto da sua casa e participar, Então, no Instagram da nossa igreja, nós temos lá todas as informações, o dia, o horário e o endereço, de cada pequeno grupo que se reúne nas casas. Eu queria compartilhar com os irmãos, pedir que os irmãos estejam abrindo aí suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Eu estarei lendo aqui, a minha versão é a King James Fiel, a tradução, Então, a versão que estarei lendo aqui com os irmãos. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado, e eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Muito bem, essa é uma história bem conhecida. Quem conhece os evangelhos, está aqui no livro de Marcos, está em Mateus, está em Lucas. Essa história que Jesus cura esse homem que era cego, chamado Bartimeu. Mas eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite um pouco do que nós podemos aprender a partir daquilo que Jesus falou para Bartimeu, olhando para as coisas, as palavras de Jesus direcionadas a Bartimeu. Então, nós vamos meditar um pouco sobre isso, mas antes eu queria orar mais uma vez, convidar você a fechar os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a compreensão da Tua palavra, possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, pois a Tua vontade, ela é boa, é perfeita e agradável, como nos ensina a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, a compreendermos a Tua palavra. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que aparece aqui no texto é que eu quero destacar, é que Jesus ele está passando por Jericó. E aí Bartimeu era cego, era mendigo, vivia ali à beira da estrada, à beira do caminho, pedindo esmolas. Mas ele escuta, o barulho daquela multidão, muitas pessoas, e aí ele pergunta, e as pessoas dizem a ele que estava passando por ali Jesus de Nazaré. E aí quando ele entende isso, o texto diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas mandam que ele se cale, ele estava incomodando ali muita gente mandou ele se calar, mas ele falou cada vez mais alto, gritou cada vez mais alto,
a ponto de que no versículo 49 diz que Jesus ordenou que chamassem ele, né? O versículo 49 diz: e Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus dá uma ordem ali para as pessoas, para os discípulos, para aquela multidão. Ele manda parar e diz: olha, chamem ele aqui. E essa é a primeira coisa que eu queria que você refletisse. Jesus deseja que nós estejamos diante da sua presença, que nós estejamos diante dele. É da vontade de Deus, por isso é uma ordem de Jesus: tragam ele aqui à minha presença. É da vontade de Deus que eu e você estejamos diante de Jesus Cristo, diante da presença dele. É da vontade de Deus que nós estejamos buscando a ele e que nós estejamos de fato em sua presença. Por isso Jesus diz nos evangelhos que aqueles que o Pai lhe dá, vêm até ele. Por isso nós aprendemos que quando alguém decide buscar a Deus, quando alguém decide ir ao encontro de Jesus, na verdade, é a própria atuação de Deus, é o Espírito Santo de Deus quem nos incomoda e quem nos motiva, nos impulsiona a estar na presença de Deus, a estar na presença de Jesus. Jesus não pede simplesmente que tragam o homem à sua presença, simplesmente porque ele era um cego, mendigo. Talvez Jesus já tivesse passado por ali, talvez já tivesse visto ele. Uma coisa nós temos certeza: Jesus já sabia quem era Bartimeu, já sabia da sua história, da sua vida. E aquele clamor de Bartimeu ao pedir, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele clamor estava muito mais do que um pedido de alguém desesperado. Ali havia um pedido de alguém que tinha fé. Essa expressão, filho de Davi, ela diz muito. É como se Bartimeu estivesse dizendo: eu creio que ele é o Messias. Ele não é apenas alguém que faz milagres, que pode me curar, mas ele é o Messias. E lembre-se, a promessa do Messias, do Salvador, era a promessa de esperança, de salvação, que gerações estavam aguardando por esse Messias. Então Bartimeu conhecia essa promessa de salvação. Viria aquele descendente de Davi, por isso a expressão filho de Davi, descendente de Davi, que restauraria o seu povo, que salvaria o seu povo, que daria glória eterna para o seu povo. Bartimeu sabia dessas promessas. E quando ele escuta que era Jesus, veja que dizem, Jesus, era Jesus de Nazaré, mas ele não diz Jesus de Nazaré, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha fé nas promessas de Deus. E a vontade de Deus para nós é que nós estejamos em sua presença, mas que nós estejamos conhecendo as suas promessas, conhecendo o plano que ele tem para as nossas vidas. Isso nos mostra também o quanto Jesus se importa com cada vida, com cada situação. Veja que muitas pessoas, ao ouvirem Bartimeu clamar, mandam ele se calar. Ninguém se sensibilizou e aquela multidão sabia que Jesus fazia milagres. É por isso mesmo que a maioria estava seguindo ele, por causa dos milagres, das maravilhas que ele fazia. Mas aí vem aquela atitude, às vezes, do ser humano, né, do egoísmo, né? Primeiro o meu e os outros depois, se der certo. E as pessoas mandam ele se calar. Mas Jesus se importava com a situação dele, como se importa com a nossa situação, com a nossa vida também. Mas aí o versículo 51, quando Bartimeu já está ali diante de Jesus, vai dizer o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. A pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego, claro, que ele já sabia. Jesus sabia que ele era mendigo, claro também. Mas essa pergunta de Jesus, ela nos diz algo. O que queres que eu te faça? Imagine que ele pergunta a cada um de nós hoje também: o que é que você quer que eu faça? O que é que nós queremos que Jesus faça em nossas vidas? O que é que em nossas vidas precisa de cura, precisa de restauração, precisa de salvação? O que é que em nossas vidas precisa da presença de Jesus, precisa do seu poder?
para que haja cura, para que haja restauração, para que haja libertação em nossas vidas. Bartimeu vivia numa condição onde ele estava mendigando. Ele estava, de certa forma, aprisionado a isso porque era o que lhe restava. Naquele tempo não tinha benefício para quem tinha qualquer deficiência, não existia isso. Ele estava mendigando, estava preso àquela situação, à beira do caminho era onde ele ficava ali, porque por ali muitas pessoas passavam e ele poderia receber as esmolas que eram dadas a ele. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele poderia escolher várias coisas. Alguns dizem que talvez Jesus pergunta porque, como aquele homem era acostumado a pedir esmolas, talvez ele pedisse uma esmola, uma ajuda. Mas aquele homem que estava diante de Jesus, como eu já disse, o próprio clamor dele já mostra o que ele entendia quem Jesus era. Era o Messias, era o Salvador, era o filho de Davi que veio trazer salvação, que veio trazer restauração, que veio trazer transformação. O que você deseja que Jesus faça na sua vida? O que precisa de cura em sua vida? E eu queria dizer também que essa pergunta de Jesus, ela nos fala mais uma coisa. Nós sabemos, eu sei, você sabe, o que precisa ser curado na sua vida. Eu sei na minha vida, não sei da de vocês. Mas cada um sabe exatamente o que precisa ser transformado por Jesus. O que precisa que aconteça na sua vida para que haja salvação, para que haja restauração em sua vida. Cada um sabe da sua necessidade. E Jesus sabe também, por isso que Ele quer que estejamos em sua presença. Por isso que Ele faz questão de que estejamos diante dEle. E diante dEle Ele lança a pergunta para nós hoje também: o que você quer que eu faça? O que é que precisa ser curado, ser transformado na sua vida? O que é que precisa ser transformado e só Jesus pode transformar? O versículo 52 vai dizer, depois que Bartimeu ele é curado, aí o versículo 52, e Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu acho interessante esse versículo, porque ele diz que Jesus disse a ele, depois que ele é curado, né? Vai no teu caminho, a tua fé te curou. A palavra grega, né, para esse curou, tanto pode ser a cura física como cura espiritual, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que você vai ter traduções que diz: a tua fé te salvou. E nós entendemos que Bartimeu recebeu as duas coisas aqui: a cura física da sua cegueira, foi curado, passou a enxergar, mas também a cura espiritual, porque ele já tinha a esperança no Messias, no Salvador, e agora ele está também recebendo salvação para a sua vida. O texto diz que ele seguiu, termina dizendo que ele seguiu Jesus pelo caminho. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Bartimeu estava, lembre do começo da história, lá à beira do caminho. Escuta que Jesus de Nazaré vai passando, ele começa a clamar. E aí levam ele até Jesus. Ele pede para ser curado, ele é curado. E Jesus diz a ele: vai no teu caminho, a tua fé te curou. Eu gostei dessa tradução, dessa versão aqui, porque algumas traduções não trazem esse detalhe. Jesus diz: olha, vai, segue no teu caminho. É como se ele dissesse: segue a tua vida. E o que é que Bartimeu faz? O caminho dele agora é outro. O caminho dele agora é seguir Jesus. O caminho dele agora é seguir aquele que o curou, aquele que o salvou. Isso nos mostra que Jesus, ele quer seguidores livres. Bartimeu agora está livre. Não está mais preso à vida de mendigo, não está mais preso à sua deficiência. Porém, Jesus deixa ele livre para escolher o que ele quer. Ele diz: vai no teu caminho, escolha o seu caminho. E aí o texto diz que ele segue Jesus pelo caminho. Tem uma tradução que diz: e passou a seguir Jesus estrada afora. Jesus quer seguidores livres que o seguem porque o amam e querem andar com ele. Ou seja, Jesus não obriga que ninguém siga a ele. Nós não estamos nesse caminho obrigados.
Ninguém segue, anda com Jesus por imposição, por obrigação. Não é esse o tipo de seguidores que Jesus deseja. Veja que quando ele encontra com a mulher samaritana, já lá em João capítulo 4, ele diz que os verdadeiros adoradores, os que adoram o Pai em espírito e em verdade, ele diz, são esses que o Pai procura para serem seus adoradores. Ele está à procura daqueles que o adoram com sinceridade de coração. E ele faz questão de que Bartimeu venha à sua presença. Ele diz, tragam ele, porque ele sabia da fé que havia no coração daquele homem. Ele é livre para escolher andar com Jesus, para escolher seguir Jesus. Então nós temos também, diante do que Jesus é, diante do que Ele faz em nossas vidas, nós temos a opção, nós temos a nossa liberdade de escolher seguir Jesus ou não seguir. Mas eu queria olhar também um pouco para algumas atitudes de Bartimeu, e nós podemos aprender com elas. Como eu já disse, ele tinha fé na grande promessa de salvação, quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha fé que Deus haveria de salvar a sua vida, de fazer uma obra completa. Não era apenas a cura da sua visão, porque veja, quando ele é curado, ele decide seguir Jesus. O resultado da cura na vida dele não foi apenas ele enxergar e seguir a sua vida, não. Ele agora decide seguir Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador, como o seu Mestre. O versículo 48, ele nos diz, lá no começo da história, que Bartimeu, ele não desistiu quando a multidão disse que ele deveria se calar, Muitos mandaram, 48, que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não podemos desistir de buscar a Jesus. Mesmo que muitas pessoas estejam dizendo o contrário, mesmo que existam muitos obstáculos, você não pode desistir de seguir Jesus. O exemplo de Bartimeu, de um homem que era cego, que dependia da ajuda das pessoas, mas o que ele podia fazer, ele fez, que foi falar, foi clamar, foi gritar. E quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava. Diz o texto que ele continuou clamando. Não podemos desistir de seguir Jesus. O versículo 50, ele vai dizer que Bartimeu, ao ouvir, no 49, disseram que Jesus mandou chamar ele. O versículo 50 diz, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Marcos, ao escrever aqui o evangelho, ele faz questão de dar esse detalhe, essa informação. Ele lança a sua capa, ele joga de lado a sua capa e vai até Jesus. Alguns dizem que talvez a capa fosse a única coisa, ou a coisa mais preciosa que Bartimeu tivesse, porque essas capas eram caras. E como ele vivia ali à beira do caminho, mendigando, ele precisava daquela capa também, para se proteger do sol, se proteger da chuva, do frio à noite também, se aquecer com aquela capa. Mas quando ele escuta que Jesus queria ele lá na presença dele, ele, até o que era precioso, até o que era algo necessário, ele lança fora e vai. Tem outra tradução que diz de um salto, aqui diz levantou-se. Ele dá um salto e vai até Jesus. Ele não permite que nada impeça a sua vida estar próxima de Jesus. Nós não podemos permitir que nada, mesmo coisas necessárias, mesmo coisas importantes, não podemos permitir que nos impeçam de ir até Jesus, de andar com Jesus, de estarmos na presença de Jesus Cristo. É isso que aprendemos também com essa atitude de Bartimeu. E o versículo 52 diz, Jesus respondeu, disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse, Senhor, que eu receba a minha visão. O que nós queremos de Jesus? Essa é uma pergunta, mas eu faria outra pergunta. Para que nós queremos o que nós pedimos a Ele?
aquilo que você vê como grande necessidade na sua vida, aquilo que você deseja, que você coloca diante de Jesus, você precisa também refletir: para quê? Para que eu quero essa cura, essa libertação? O que eu vou fazer com aquilo que Jesus me dá, com aquilo que Ele faz na minha vida? O que nós queremos? O que você quer de Jesus? Para que você quer? Qual o resultado trará em sua vida aquilo que você tanto pede a Deus? Qual o resultado? Nós vimos hoje pela manhã, quando falávamos sobre o profeta Jonas, quando ele está ali irado com o povo de Nínive, irado porque aquele povo, ele não gostava daquele povo, mas o povo ouviu a sua pregação de má vontade, é verdade, mas ele foi lá pregar de má vontade, não amava aquele povo. Mesmo assim, o poder de Deus, o amor de Deus alcança aquele povo, e aquelas pessoas se convertem, se arrependem dos seus pecados. E Jonas, em toda a sua ira, aí Deus pergunta a ele: é razoável essa sua ira? Será que há razão de você estar assim? E partindo dessa ideia, que nós possamos também pensar: qual é o resultado do nosso encontro com Jesus, daquilo que Ele nos dá, que Ele nos abençoa, que Ele faz muitas vezes prosperar na nossa vida? O que é que nós fazemos com isso? Qual é o resultado disso em nossas vidas? Aquilo que estamos pedindo ao Senhor, aquilo que estamos buscando, aquilo que são os nossos sonhos, nossos desejos, o que é que isso vai trazer como resultado em nossas vidas? Bartimeu entendeu que Jesus era o Messias, o Salvador, e o resultado do seu encontro com Jesus Cristo é que ele agora tem um novo caminho, ele tem uma nova vida, é andar com Jesus, é seguir Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus muda a nossa vida e nos dá um novo caminho, nos dá uma nova razão de viver, nos dá um novo propósito em nossas vidas, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Por isso, Jesus pergunta a nós hoje também, como perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que precisa ser curado na sua vida? O que precisa ser transformado? O que você quer que Jesus faça na sua vida? E depois, o que você fará? Qual é o resultado dessa cura, dessa libertação, desse perdão, dessa salvação, desse encontro com Jesus, dessa bênção, dessas bênçãos que você espera, desse sonho realizado, desse objetivo alcançado? O que você fará com isso depois? Qual será o resultado disso? Qual será o seu caminho após receber de Deus a salvação, o perdão, a restauração, após receber as bênçãos de Deus, após ser abençoado por Ele, como foi Bartimeu? Qual o caminho você escolherá? Qual será a sua escolha?